Então os filhos de Israel, partiram e alojaram-se em Obode. Depois partiram de Obode e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe ao nascer do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Rezede. E dali partiram, louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus, e alojaram-se desta banda de Amon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Amon era o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaebe, em Sufã, e contra os ribeiros de Amon, e contra as correntes dos ribeiros que se volvem para a situação de Ar, e se encostam aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. E este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe o poço, e vos cantei dele. Do poço que cavaram os príncipes que encavaram dos nobres do povo. E o legislador, com os seus bordões, e do deserto partiram para Matanã, e de Matanã para Nafiel, e de Nafiel para Bamote, e de Bamote ao vale que está, Santo Deus amado Criador, no campo de Moabe, no cume de Pesga e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela terra. Não nos viaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas do poço não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos aos teus termos. Porém Sião não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sião, congregou todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jazã, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Amon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas as cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom, e em todas as cidades das aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Amon, pelo que diziam os que falavam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu ao ar dos moabitas e os senhores dos altos de Amon. Ai de ti, Moabel! Perdido és, povo de Queimós. Entrega os seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas de Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Esbom perdida até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medebá. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias. E daquela possessão lançaram amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram-se ao caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e ele e todo o seu povo, a pelejar em Edirei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu tenho dado a tua mão, a ele e todo o seu povo, e a sua terra. E far-se-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e seus filhos, e todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Sim, esta passagem, irmãos, que a irmã Tânia, já o Espírito Santo, já começou a me trazer toda a revelação. Que acabei de ler aqui, o Senhor me trouxe essa passagem de número 21, a partir do versículo 10. As jornadas dos israelitas e a possessão das cidades. Sim, irmãos,
O povo de Israel passou por todos essas lutas, essas guerras. Tiveram muitas dificuldades, como está escrito aqui em tudo até agora que eu li. Eles pediram: deixa-me passar pela terra. Não nos desviaremos pelos caminhos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passamos os seus termos. Porém, Sion não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jazã e pelejou contra Israel. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor está querendo dizer aqui nesta passagem, muitas das vezes, como está aqui no Antigo Testamento, de Números 21 a partir do 10, as jornadas do povo de Israel. Muitas das vezes nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar sim, nós vamos encontrar muitos impedimentos. Mas o Senhor era com eles. Era com o povo de Israel. Quando nós somos direcionados por Deus, nós devemos que caminhar, mesmo que venham os obstáculos. A passagem bíblica diz, as escrituras sagradas diz, que se caminharmos uma milha, se alguém nos pedir para caminhar uma milha com eles, caminhemos 2. É assim o povo de Deus. Sim. E quando o povo de Deus, aqui os israelitas, fizeram o que Deus mandou, ordenou, o Senhor deu para ele a terra por possessão. Então o Senhor disse a Moisés, quando estava lá quase tendo a derrota, eles já tinham pelejado, o Senhor chegou para eles e falou assim: não temas, que eu te dou na sua mão essa cidade e tudo que nela está. E hoje o Senhor diz para mim e para ti: não temas. Não temas. Não temas o obstáculo. Não temas a fúria. Não temas a situação. Porque o povo de Deus não vive por vista, e sim por fé e pela direção do Senhor. E hoje o Senhor manda anunciar, manda pregar desta maneira: não temas. O Espírito Santo do Deus vivo pediu para mim entrar aqui, fazer esse culto shorts. Nem se apresentar eu me apresentei, o Senhor já me disse para ir direto para a palavra, direto para a passagem de Números 21 a partir do 10. E ao terminar o Senhor manda dizer: não temas, vai até o fim e terás vitória. Por possessão o Senhor te dará nas suas mãos. Ainda o Senhor me leve, irmãos, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Irmandade, senhoras e senhores. Não vou ler, eu vou somente comentar. Em 2 Samuel, também Antigo Testamento, capítulo 15 e 16, que nos leva à rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Absalão era filho de Davi. E ele quis o trono de Davi e quis matar a Davi, o próprio filho. Leia 2 Samuel 15 e 16. Davi teve que retroceder. Davi teve que se esconder. Sim, se ler aqui, Davi teve, louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus, que retroceder, se esconder, mas o Senhor era com Davi. E tinha sim os servos dele que não largavam ele por nada. Eram fiéis ao rei Davi. Mesmo na hora da angústia, mesmo na hora do perigo. Então, os amigos, os homens de Davi, ainda traziam a Davi todas as coordenadas, todas
as informações que ele precisava a respeito de Absalão. Sim. E subindo Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços. Caminhava, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a cabeça e subiu chorando sem cessar. O Senhor é contigo. O Senhor coloca assim um exército diante de ti. Davi estava descalço, chorava, caminhava com o povo, cobria a cabeça, e o povo subia com ele, com Davi, chorando sem cessar. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, mesmo, olha aqui que interessante, toda a chave. É o versículo 32 de 2 Samuel 15. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, ao topo, para adorar ali a Deus, independente do que Davi estava passando. Aqui relata a passagem que Davi estava descalço, o rei, descalço, chorando, com a cabeça coberta. Os homens que não o deixavam da mesma forma, não deixavam de adorar a Deus. Em qualquer que for a sua posição, a sua situação, não deixe de adorar a Deus. Como nós acabamos de ler em Números, sim, que acabamos de ler em Números 21:16, os israelitas lutaram. E Moisés, e Deus disse a Moisés: não temas, porque eu vou te dar a vitória e possessão. Essa cidade. Aqui, Davi estava descalço, com a cabeça coberta, fugindo do próprio filho, que queria o reino e a cabeça de Davi, o próprio filho, Absalão. Aqueles homens que estavam com Davi também colocavam sacos na cabeça e choravam sem cessar. Eles iam adorar a Deus. Então, o comando que o Senhor manda dizer assim aqui, para mim e para ti: pode estar em qualquer for a sua situação. Me adore. Pode estar chorando, descalço, nu, fugindo, fugitivo, retrocedeu, lutou. O Senhor dá vitória. Mas o segredo é não largar a prova e continuar adorando em espírito e em verdade. E ainda, irmãos, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Senhoras e senhores, segundo Samuel 16, Davi foi enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. Ziba perguntava, o rei Davi perguntava as coisas para Ziba. Quem que era Ziba? Ziba era um homem que vivia dentro do palácio. Sabia todas as informações. E Ziba enganou o rei. E ainda Simei o encontrou, e o amaldiçoou. Diz as escrituras sagradas. E o rei e todo o povo ia com ele, chegaram cansados e refrescaram-se ali. Lutou, chorou, estava descalço, fugiu, retrocedeu. O próprio filho queria a cabeça dele. Queria o trono dele. Na outra passagem de Números 16,
de Números 20, né? 21, 16. Os israelitas lutaram. Os inimigos lutavam contra ele. Mas o Senhor era com ele, era com Davi, com aquelas jornadas dos israelitas, naquelas lutas. O Senhor era com Davi aqui quando foi enganado por Ziba e amaldiçoado por Sinei. E o Senhor, mesmo ele estando cansado, levou ele num lugar alto e o refrescou. E em Números 21, a partir do 10, o Senhor deu a vitória por possessão, a cidade por possessão nas mãos dos israelitas. Então, tudo o que Davi passou, e os homens de Davi, e tudo o que os israelitas passaram, em Números 21, a partir do 10. E aqui, em 2 Samuel 15, 16, Davi passou com os homens. O Senhor deixou num alto retiro e o refrescou. Lhe deu vitória. Olha o que o Senhor trouxe nesta noite para mim e para ti. Olha o reboliço. Olha o que aconteceu. E o Senhor não os deixou e deu vitória. E não é diferente o Senhor hoje comigo e contigo. As Escrituras Sagradas diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só temos que fazer as mesmas coisas que eles. Moisés estava no comando, Deus dava o comando para Moisés e Moisés executava. Davi adorava a Deus. Independente de como estava Davi. Olha que Davi aqui estava bem debilitado. Ele estava numa situação muito ruim. E todos que estavam com ele choravam. Mas o Senhor, pela adoração, não a murmuração, não parar, não deixar de seguir os mandamentos de Deus, as coordenadas. Todo culto que a irmã Tânia abre, ao vivo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, ele diz, na boca da serva de Deus, através do Espírito Santo do Deus vivo, receba os comandos, e os comandos hoje que o Senhor dá, entrega aqui, nestes shorts, de uma maneira diferente que o Senhor abriu, de uma maneira diferente que o Senhor me trouxe a palavra, porque é uma revelação aqui, é um código, é um comando, é uma direção. Pode estar na situação que estiver. Não pare, que o Senhor vai dar a vitória. Vai te dar a vitória por possessão nas suas mãos. Não deixe de me adorar. Pode ter sido enganado. Pode ter sido amaldiçoado. O Senhor te coloca num alto retiro, num lugar seguro, aonde há fresca, e te dá vitória por possessão. Por quê? Porque o Senhor não muda. O servo dele, recebe a presença de Deus, recebe unção, recebe autoridade, recebe vitória, recebe refresco e nos dá vitória por possessão. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Hoje a irmã Tânia começou um cultinho, shorts diferente. Assim o Senhor pediu para mim. Assim foi o comando, assim foi a direção. Mas a vitória é certa. Se creres nessa palavra, deixe o like, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber todo o conteúdo da palavra, da revelação, da profecia, da sua vitória, em nome de Jesus. Para manter o seu nome escrito no livro da vida, para obter vitórias do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só não saia da posição.
Continue buscando a Deus. Pode ser a condição que tu estiveres. Olha como Davi estava. Olha o que estava acontecendo com Davi. Perseguido pelo seu próprio filho. Enganado pelo homem que era o seu servo. Os israelitas estavam quase perdendo. Mas a mandado de Deus, encaminhado por Moisés. Não temas, Moisés, pois te darei a terra por possessão. Não temas, o Senhor dá vitória para mim e para ti. Nesta noite, sim, dia 14 ainda, de julho de 2025, vai ficar marcado. Portanto, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todo o conteúdo da Palavra de Deus, os comandos, o adore em espírito e em verdade, e siga os comandos. Deixe o like se é a favor desta palavra. E compartilhe, sim, compartilhe este culto shorts de 21 minutos. Com o irmão, com o amigo. Este culto shorts que abri agora, em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente, com a força de Deus foi e na guia do seu Santo Espírito. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Senhor, em nome de Jesus, pedimos perdão dos nossos erros. Te agradecemos, Senhor, pela palavra, pela direção, pela vitória, Senhor, profética, que já nos encaminha. Sim, Senhor, o Senhor é o Deus que manda fogo do céu, que abre caminho aonde não tem, que faz, que manda do céu o que a terra não faz, pelo teu servo, que é fiel e idôneo. Por todos aqueles que clamam por ti, teu favor, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por todas as coisas, por ter nos prometido a coroa da vida eterna. Se ficarmos até o fim aos pés da cruz, meditando, aprendendo, ensinando, e executando a sã doutrina. Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. Agora nos dê, Senhor, uma noite de paz, um sono de paz, Senhor. E o adversário, Senhor, como o Senhor fez, com todos esses adversários do povo de Israel e de Davi. Coloque debaixo dos nossos pés, Pai, em nome de Jesus, e nos dá vitória. Tudo te peço, tudo te agradeço em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, irmãos? Amém, senhoras e senhores? Esta foi a palavra. Este foi o culto shorts que o Senhor pediu para me entregar, para mim e para ti. Receba. A irmã Tânia vem na sequência com Mateus, capítulo 13, Novo Testamento, à luz da palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A santa paz de Deus, Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus.